Noite, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live desse dia 5 de outubro de 2020 e vou aguardar só o meu convidado chegar. Ele deve estar já quase aqui para a gente bater um papo. O Titi do Fisimaticando, então só aguardar o Titi entrar na sala. Pronto, chegou a Hanna. Oi, Hanna, seja bem-vinda, minha querida ex-aluna. E agora esperar o Fisimaticando chegar. E Silvânia, já chegou também, obrigado. Agora aguardar. E aí, Amilcar? E aí, tudo bem? Bom, eu tô achando aqui que o calor absurdo de, de o Brasil, mas de Belo Horizonte, tá afetando tudo, até a internet. Pois é, para vocês aí Nossa, tá quente. Aqui nós estamos passando um friozinho, viu? Amilcar, aqui não tá quente, não. Aqui ontem foi o dia mais quente da história de Belo Horizonte, aí, desde que é registrado até então, bateu uns Uau! 38 graus. Ago- Agora à tarde eles me ligaram do colégio, minha Ah, prova é amanhã. Aí eles me ligaram do colégio para poder tirar uma dúvida na hora da formatação do Forms, né? Aí falou assim comigo: "Ô, Thiago, eu tô achando a sua voz estranha, tá tudo bem com você?" Falei: "Uai, tirando que eu tô pregado aqui na cama debaixo do ventilador, não tem banho que resolve." Você já sai do banho suando já, tá? Tirando isso aí, tá tudo bem, mas isso aí tá afetando o psicológico, né? A primeira pergunta que o pessoal faz para você aqui é se você não derreteu ainda, se tá tudo certo, se já, não, se já é. derreteu. Absurdo. Nossa, imagino, porque realmente não tá nada fácil. Eu tô sabendo que a coisa aí tá bem apertada em relação à temperatura alta e o ar seco, né? Eu acho que é complicado também lidar com isso, É, mas faz eu, parte, né? Aliás, isso de certa forma é consequência dessa situação aí, né? Queimadas e descaso com a natureza. Eu tenho para mim que é isso, né? É muito mais uma teoria, um achismo do que uma realidade. Eu não tenho dados suficientes para comprovar esse tipo de coisa, mas é a impressão que eu tenho. eu brinquei até com os alunos ainda. Falei assim: "Gente, não é por nada não, mas deixa eu fazer uma brincadeira, desabafo com vocês aí. Para quem está respeitando a quarentena, quem não está saindo de casa de jeito nenhum, igual aqui no meu caso, né? Falei, se você vai num clube, ou se você tem uma piscina aí porque você está no sítio, ou você mora numa cobertura, nossa, que lindo para você. Mas assim, vão evitar de postar esse trem na rede social, porque pensa que tá todo mundo trancado, quem deveria, né? Mas assim, a pessoa tá trancafiada na casa dela, não pode sair por nada, não visita ninguém. E aí, ainda por cima, nesse calor de rachar, ela abre lá e começa a ver aquele tanto de gente nas piscinas, putz, o psicológico vai embora. Você não dá conta, não. É verdade. Aqui, do outro lado do Atlântico, as temperaturas estão baixas. Nós temos registrado aqui nos últimos dias na faixa de uns 12, 14 graus Meu e estamos sonho. lidando com isso. Deixa eu só dar um oi Meu, aqui para a Patrícia Guiomar, que é colega minha aqui do Instituto de Educação. Obrigado por ter vindo, por estar aí participando. Né? A Hanna, que está aqui também, é minha ex-aluna, super dedicada. É bom ver esses meninos já com a vida formada, vida definida, né? A gente fica realizado com a realização deles, né? e outra, né, que se ter visita de aluno é bom, né, Amilca? De ex-aluno é totalmente excelente, porque É verdade. né, quando o aluno aparece, aí você não sabe até que ponto, né? A verdade é essa, você não sabe até que ponto ele apareceu pelo convite, ele apareceu porque na linguagem de ponto que o aluno adora conversar, vai que
E aí vai falar assim, o professor vai lembrar que eu tive ali nas lives dele, uma, duas vezes. Agora, o ex-aluno, ele não tem compromisso nenhum, assim, com você nesse sentido, comigo, enfim, né? E aí, quando ele aparece, aí eu acho que é a cereja do bolo. Você fala, não, valeu, cada segundo aí. É verdade. E os colegas também dispensam comentário, né? É sempre muito bem-vindo, né, Amilcar? Com certeza. Mas aqui, hoje eu peguei um pouquinho agora à tarde, falei com a Carol, falei, vou abrir ali o aplicativo, vou tentar assistir um dos filmes que você tinha indicado lá no Nota Total para poder agregar mais, porque o nosso combinado era a respeito do dilema das redes. Do dilema das redes. Do dilema das redes. Mas falei, se eu tiver oportunidade, eu vou ver pelo menos mais um dos filmes para a gente poder tá acrescentando, né? Aí eu peguei para poder assistir o Hackeada lá, não é Liberdade Hackeada, não? Como é que chama? Privacidade Hackeada. Liberdade, privacidade, né? Apareci. A privacidade hackeada, mas assim, foi na medida do que o calor permitiu, que foi igual eu falei com você, né? Falei, amigo, estou assistindo parceladamente, não porque não prendeu, muito pelo contrário, porque isso acontece, não é tudo que prende a gente, né? Mas pelo contrário, prende muito, que é extremamente interessante. Mas é o que eu estou te falando, assim, a dose, do jeito que a coisa está aqui, está complicado. Então, você vai dividindo em parcelas para poder ir assimilando, fazendo anotações, alguma coisa do tipo. Mas, assim, super valeu a indicação. Super valeu, muito bom mesmo. E aí nós vamos entrar nos pormenores, né, ao longo da live aí, mas super. Eu primeiro tenho que fazer uma pergunta importante. Para você, meu querido amigo Titi, que não é uma pessoa muito próxima ou que tenha muita afinidade com esse mundo virtual, esse filme te afastou mais ou te aproximou mais dessa realidade, desse mundo? Na verdade, né, vamos dar um oi pro pessoal que entrou ali, ó. Você sabe o nome, amigo? A Maria Alice Cruz é minha ex-aluna e a Cláudia Faria é amiga, querida, que está sempre presente. Boa noite, e aí? Mas então, amigo, e você sabe disso, a gente brinca muito disso quando a gente está falando das tecnologias, né? Mas mesmo eu, que não tenho essa proximidade toda, nunca fui apegado a essas coisas. Teve uma vez para trás, alguns anos atrás, que meu celular foi roubado. A Dani entrando aí. Boa noite, Dani. Boa noite. Eu fui roubado. Eu ainda morava com a minha mãe, né? Não era casado. E aí eu lembro que eu falei com ela assim, falei, mãe, o negócio é o seguinte, já que levaram meu celular, eu vou aproveitar para dar uma desapegada. Vou tentar dar uma desapegada, assim, uma semana, pelo menos, sem aparelho, sem telefone. Não é o smartphone, não, internet, não. Sem aparelho, né? Mas aí você vê o tanto que você fica dependente dessas coisas. E aí você tem que ter uma força de vontade muito grande para poder ficar livre. Porque é aquela... o celular, ele parece que ele faz parte do seu vestuário. Então, quando você está sem ele... Tá faltando roupa, tem gente que fala que tá pelado, tá sem celular, tá pelado, bate o corpo inteiro procurando o celular, porque, assim, é uma parte significativa, né, como se fosse parte íntima lá, não dá para ficar sem de jeito nenhum. E eu vi que não era só eu. Ó, pra você ver, mesmo a minha mãe mais velha, ou seja, ainda ficou muito mais tempo sem esse contato com a tecnologia como um todo, a simples proximidade que um telefone permite, e aí, de novo, não estou pensando nem na internet, mas no fato do telefone sem fio, celular, só dela ligar e conseguir, entre aspas, falar comigo a hora que ela precisar ou querer, né? A partir do momento que eu estou sem o celular, ela já ficou extremamente incomodada, porque aí ela só tinha notícia minha
se eu ligasse no telefone fixo a hora que eu chegasse em casa, né? E aí eu lembro que ela saiu e comprou nessas lojas Mega Store aí, não lembro mais, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Casa Bahia, ela saiu, comprou o mais simples que tinha, amigo, chegou, qual que é o mais simples, o mais barato, aquele que só, o meu menino só precisa atender e desligar o telefone se eu precisar falar com ele, né? E aí ela foi lá e comprou esse aparelho para mim e falou assim, olha, se você quiser desapegar da internet, dessas redes sociais, ok, mas sem telefone não dá para você ficar. E aí, nesse sentido, até me atrapalhou um pouquinho, por quê? O que acontece? Quando eu peguei esse celular para poder estar rodando com ele, aí eu entendo o que ela queria dizer, o tanto que ia facilitar das ligações e encurtar a distância. Mas aí eu senti falta demais, porque a partir do momento que você tem um aparelho, mas o aparelho que eu tinha acesso a tudo. Eu tinha acesso ao e-mail, eu tinha acesso ao WhatsApp, às redes sociais, aquela coisa toda, né? E aí aquela coisa, o telefone ele faz tudo, até liga. Nós brincamos disso numa outra live, quando ele faz tudo, até ligar. Ele consegue ligar. Né? Mas esse outro que ela me deu, ele só ligava. E aí, então assim, eu ter ele e não conseguir fazer nada daquilo foi desesperador. Então eu não consegui. Eu peguei aquele telefone, agradeci muito ela, devolvi. Falei, não, se for para comprar, então eu vou comprar um que eu já estou acostumado, porque é a questão da dependência. Não consegui desapegar de jeito nenhum. Mas eu conheço 2 professores, que eu considero que é raro, é difícil de ter hoje, mas eu conheço 2 professores que até então desapegaram completamente. Assim, estamos no século XXI. Agora eu não sei, na questão da pandemia, porque esses 2 professores não trabalham no colégio em que eu trabalho. Mas até antes da pandemia, sequer tinham aparelho celular. Então, a comunicação com a escola era via e-mail, então o professor só via na casa a partir do computador. Né? Agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, pode ser que eles tenham mudado nesse sentido. Mas aí, Amilcar, né, para responder, fechar, né, na pergunta, ia ser desembolar, foi isso. Eu falei assim, gente, eu que não sou assim, eu fiquei muito assustado com o que eu assisti. E muito da questão assim, da liberdade mesmo, de você falar assim, eu me senti dentro do Big Brother, vigiado. Os caras, às vezes, estão conhecendo muito mais de mim que muita gente. Né? Porque quando você joga qualquer coisinha ali de busca, a coisa começa a vir voltando, começa a aparecer aquele tanto de sugestão para você. Então, eu achei assustador. E no bom sentido, eu acho que eu tenho que refletir. E assim, se eu já quis desapegar um dia, não que eu tenha que desapegar completamente, mas tem que fazer uma reflexão importante em cima disso aí. Carol, você pegou meu copo d'água, meu bem. O do Cruzeiro rebaixado. Acontece, né? Programa ao vivo acontece, né, Amilcar? Eu falei, vou passar a sede aqui. É verdade. E aí, Amilcar? Thiago, é interessante quando a gente começa a ver o grau de dependência que nós temos com determinados confortos. Eu não vou falar de luxo, vou falar de conforto, né? Então, assim, nós aprendemos a lidar com o conforto de ter um carro para deslocar, com o conforto de ter um chuveiro quente. Então, na época do frio, você vai lá e toma um banho quentinho. Nós aprendemos a lidar com o conforto de ter roupas mais confortáveis, né, de algodão, ou então usar casacos que protejam do frio. E o que eu vejo é que assim, a tecnologia chegou como um desses confortos, né? Então, olhar para a tecnologia é olhar para aquilo que veio como um conforto e que trouxe benefícios. A gente não pode dizer que não trouxe, né? Eu acho que isso, o grande barato do filme, né? A lição mais importante é que não dá para simplesmente demonizar a tecnologia, né? As redes sociais,
o contato com todo mundo. Imagina se isso não existisse com a pandemia, como é que ia ser a nossa vida, né? Nossa. Ia ser um caos. Então, olha só, a gente está aqui fazendo live com essa pandemia. A minha tia e madrinha, Heloísa Figueiredo, entrou aqui. O Errol, meu ex-aluno, entrou. A Joana, minha parceira e amiga, chegou aqui para mandar um abraço. Obrigado, Joana. E a Juliana Jesus Costa entrou aqui. Quer dizer, isso é só mais uma parte do grupo que está entrando e que está aqui prestigiando a gente e que está se aproximando dessa conversa porque a tecnologia permite. Então, não dá para dizer que a tecnologia é má. Agora, o uso que se faz dela, esse sim pode ser ponderado, pode ser colocado ali numa peneira com um juízo de valor, né? E tem uma fala do filme, né, no Dilema das Redes, que eu acho que é a melhor de todas, que assim, realmente é uma boa síntese, que é aquela, né? A gente já tinha falado antes. Se não a gente ser colocado nessa condição é muito triste e é muito complicado, porque a gente é colocado como produto sem saber. E ignorar isso é o que eu acho. Agora eu não sei. Tomara que ele volte aqui, né? Daí eu voltei, eu não sei se foi a internet aqui que deu um pico, se foi aí. Eu tô chamando você aqui, falei, Amilca, tá tudo certo? Você tá aí? Volta que eu perdi. Eu até liguei os dados móveis aqui. Falei, não vou ficar no Wi-Fi não, porque a internet... Tô te falando que o calor tá fazendo mal pra coisa toda aqui. Qual foi a frase? Foi na hora que você foi falar... aquela, né? Se não está a pagar pelo produto, é porque você é o produto. E aí o problema grave dessa frase é que, assim, as pessoas são produtos sem saber que são, né? Porque se você é produto sabendo, consciente é uma coisa, mas se você não sabe, isso eu acho que é aí que pega, né? Isso é o mais grave. E como é que é? Como é que você se sentiu vendo o filme, Thiago? Foi fácil digerir essas informações? Você tá doido. Mas eu acho assim, entrando um pouquinho do que você comentou, na verdade eu lembro muito da minha mãe com aquelas frases populares, ela ficava assim, é 880, é 880, não consegue fazer o meio termo ali. Uhum. É um 48, por exemplo, um 64, não. Ou é 8 ou é 80. Então, é uma extremidade ou outra. Então, assim, quando eu assisti, e eu falo isso sempre, direto de várias coisas, né? Todo excesso, todo extremismo, ele faz mal. O excesso, o extremo, ele é uma doença, né? Então, assim, esse excesso, seja na política, na religião, no futebol, no amor, diga-se de passagem, ele faz mal, porque aí a pessoa começa a cobrar demais, a enxergar coisa demais também, e aí uma coisa que era para ser bacana, de curtição, vira um problema. Então, todo o excesso, ele faz mal. E aí a diferença, né, Amilca, assim, do remédio, a diferença do remédio pro problema, pro veneno, é a dose. É a dose. Então, quando você falou ali, então, esse acesso às redes sociais, à internet como um todo, tudo vai depender de qual que é a sua relação com ela. Que não deveria ser 8 nem 80. 8 é aqueles dois professores que eu estou falando que se nega a estar no século XXI. Deixou de saber, não quer, não nasceu, nunca foi necessário, então não vai ser agora. Mas também não precisa ser a pessoa que depende daquilo para tudo. Ela não vive sem o celular, a vida não faz sentido sem um aparelho, sem um computador, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tá na dose aí. E aí, ó, o que eu vi quando ele fala de ponto positivo, de encurtar, né, de encurtar as distâncias, você deu um grande exemplo aí, que era o da rede social. Imagina o que ia ser desses encontros familiares ou das resenhas com os amigos, se você não tivesse esse acesso aí
da internet para poder estar encurtando a distância. Você está em Portugal, eu estou aqui, nós estamos aqui proseando, estamos fazendo um bate-papo bacana, alguma coisa nesse sentido, né? Com a família, etc. e tal. Mas tem outras coisas, né, amigo? Aqui, ó, eu penso que eu vejo que eles citam lá. Facilitar o encontrar doadores, eu achei assim, bacaníssimo, e realmente eu vejo isso direto, né? As pessoas compartilhando de outras pessoas que muitas vezes nem conhecem, mas porque para aumentar esse alcance, gente, por algum motivo, tem alguém que está precisando de uma doação de sangue, e a gente não tem que doar só para quem a gente conhece, para aquele rol mais próximo da gente. Né? Afinal de contas, é todo mundo humano. Todo mundo humano. E hoje pode não ser você nem ninguém da sua família, mas a gente não sabe amanhã. E quando você ajuda um terceiro, né, é aquela coisa, se você quer para você, por que você não pode fazer para o outro também? Então eu acho muito legal isso aí. Então ele fala assim, esse encurtar as distâncias facilita encontrar doadores. A Carol aqui, digníssima esposa, vive compartilhando a questão dos animais de estimação perdidos. Achou um cachorrinho na região tal, ajude a achar o dono, né? Ou teve não sei quantos filhotes, quem é que está querendo, a pessoa vai doar um cachorrinho, e aí a coisa espalha de um jeito também. E aí a Carol, ela repartilha aquilo, independente se ela conhece ou se ela não conhece, então aumenta o alcance. Né? Encontrar pessoas, porque na nossa época, você vai lembrar, né? A gente andava no ônibus, toda vez que você entrava lá no ônibus, tinha o jornal do ônibus, e aí tinha a parte das pessoas desaparecidas lá. Né? E aí hoje, quer dizer, não precisa de estar necessariamente só no jornal do ônibus, então ampliou muito. E, aliás, o alcance é muito maior. Mas não só de coisas positivas irem à internet. Então, assim, trazendo aqui para o mundo do esporte, que eu tanto gosto, né? Eu coloquei aqui, marcação das brigas. Por mais absurdo que possa parecer, toda vez que tem clássico, agora na pandemia ainda não tem como, mas toda vez que tinha clássico, os caras, as torcidas organizadas, elas marcavam um encontro para brigar entre elas, Amilcar. E fazia isso por meio das redes sociais. Então a polícia monitorando as redes sociais, ia lá, descobria onde é que estavam sendo os focos, os possíveis encontros, marcava a casinha, pegava todo mundo antes da região ali para poder estar chegando. Mas quer dizer, então, de novo, né? Do mesmo jeito que você pode usar ela para o bem, você causa o transtorno nesse sentido aí. Né? Então, no mínimo estranho essa relação toda, né? Eu só vou mandar um oi aqui, Amilcar, que eu fui passando rápido quando eu estava falando aqui, o pessoal que foi entrando, ó, o FRTS. Tem a Ana Maria, filha de uma amiga nossa, ela é super querida, professora de inglês, excelente, totalmente excelente. Boa. A Ana Clara, a Ana Almeida, a Cris Viana. Almeida, deixa eu dar um spoiler aqui para você, Amilcar. Deixa eu causar uma inveja branca aí para você. Ó. Aninha Almeida, amanhã você vai ver o que vai rolar nos stories do Físico Vaticano amanhã. Vai ter um vídeo totalmente excelente circulando nos stories do Físico Vaticano amanhã. Indicação aí. Eita! Realmente agora, rolou uma dorzinha no cotovelo. Vou ter que convocar meus 10 alunos para fazer a mesma coisa. Tem uns aí, eles bem que podiam fazer. Ó, a Cris Viana é uma ex-aluna totalmente excelente, super mega dedicada, daquelas assim que a vontade é ter uma turma inteira só de Cris para dar aula. Olha a colocação que a Cláudia colocou ali, bacaníssima, felicíssima essa colocação, Cláudia. Inclusive, na prévia que eu tive com a Amilcar, você vê, é tanta coisa para falar, para avaliar, isso não entrou na nossa pauta e essa colocação é muito importante, né? Ó, outra coisa boa também são as filmagens das injustiças que acontecem principalmente nas ruas. E aí, quando você falou isso, assim, tá me remetendo direto. No Brasil, você tem N exemplos. Mas, assim, eu fui direto lá para os Estados Unidos, com o que está acontecendo dia sim e outro também, né? Que é a relação da polícia com a população negra, que não tem
É absurdo o que acontece. E graças a um smartphone que vai te permitir fazer uma filmagem e publicar isso aí, se bobear até uma transmissão ao vivo, né? Que, ó, com tudo isso a nosso favor, já é difícil e as coisas continuam acontecendo na proporção em que acontecem. Imagina se a gente não tivesse isso tudo aí, né, amigo? Pois é, na verdade, essa sua fala, né, que tem como, acho que, um dos pontos principais, a morte do George Floyd, que aconteceu há poucos meses, ela deixa muito claro o quanto essa tecnologia também pode ser positiva, né? Então, filmar, não apenas filmar nas ruas, mas quando você vai ver briga de torcida dentro de estádio, tem lá as câmeras todas filmando e a polícia já atuando. A sensação para o cidadão de que alguma justiça está acontecendo, principalmente para nós brasileiros, é uma sensação muito positiva, porque nós temos no nosso imaginário uma ideia de que a nossa justiça é muito lenta. Então, ao conseguir uma celeridade, né, apressar ali o fato de pegar as pessoas, de encaminhar, de fazer a ficha das pessoas, ainda que no processo judicial isso demore, mas você tem ali a tecnologia contribuindo grandemente para facilitar esse processo e para poder fazer com que as coisas aconteçam e as pessoas adequadas, né, as pessoas certas sejam absolvidas ou sejam punidas. Né? Porque eu acho que quando a gente fala do que acontece nas ruas, a gente tem que lembrar que existe aquele que está sendo injustiçado porque ele é acusado de algo que não fez, e existe aquele que está saindo isento de uma coisa que fez. Então, quando você consegue atribuir a devida responsabilidade a quem de direito, você está usando de maneira mais adequada, mais correta, essa tecnologia que está aí disponível. Quando a gente fica sabendo aí, por exemplo, de incêndios acontecendo, né? Incêndios criminosos, e alguém vai lá e filma e mostra, ou no mínimo consegue pedir socorro imediato, né? Você está lá, você começou a ver que pegou fogo, consegue ligar para bombeiro, consegue mandar uma mensagem. E isso tudo faz parte de uma possibilidade de uso da tecnologia em prol do coletivo, em prol do benefício, que é muito bom. Mas tem sempre alguém que se aproveita disso para poder fazer um ganho individual em cima, né? E eu acho que a grande sacada do filme é poder discutir esse outro lado, que é o lado mais comercial desse processo, né? Que é o lado que é aquele lado que a gente muitas vezes não dá a devida atenção, né? Aquelas letrinhas pequenas do contrato, né? Que você aceita sem ler porque você simplesmente fala assim, eu quero continuar usando essa rede social, não importa qual seja, e aí você acaba sendo levado a se sujeitar as letrinhas pequenas do contrato e a fornecer dados, etc. Né? Isso é que é o complicado. Ô, Amilcar, mas voltando ali, então, ó, dentro da questão negativa, um ponto que foi levantado lá, para você poder falar a respeito, um número que chamou a atenção, nós já fizemos uma live aqui a respeito das fontes, né? O que é uma fonte confiável ou não confiável? Como é que você vai identificar isso e tudo? Lá fala o seguinte, né? Dentro dessa parte ruim, as fake news, elas são transmitidas com uma taxa de Amilcar de até 6 vezes mais rápida do que as notícias que têm fundamento, que traz verdade, que traz alguma coisa verídica, né? Então, 6 vezes mais rápida é a velocidade das fake news aí nas redes sociais. E aí? Isso para mim, né? A gente tinha conversado antes. Isso para mim reforça a ideia de que a galera gosta de uma fofoca, né? Porque para pegar ninguém sai espalhando a notícia que o filho do vizinho tirou nota máxima na prova, né?
Mas se ele for pego em alguma outra situação negativa, isso se espalha rapidamente pelo bairro e vai embora, né? As redes sociais, então, se encarregam de espalhar isso para todo lado. O que é muito negativo, né? E acaba que, assim, nós perdemos muito tempo tentando não ser levado pelas mentiras, pelas fake news, e um outro grande tempo tentando filtrar as informações para ter a verdade. Então, assim, além dela se espalhar rápido, ela ainda causa um outro problema, que é você perder duplamente mais tempo para chegar na informação correta. Porque... O que chama mais atenção, Amilcar, é porque quando você vê esse, assim, é muito pela manchete, pelo título. Quando você tem a curiosidade de abrir e ler a respeito, são vários os casos, se não é uma fonte confiável, que quando você vai realmente ler a reportagem, ela passa longe do título que foi dado a ela. Só que se você fosse dar o título baseado no que tinha de teor de informação, as pessoas não clicariam ali para poder estar lendo o que de fato você estava relatando. Então, até nessa questão fugiu agora a palavra do português, né, que eles usam lá para poder fazer essa venda, Amilcar, como é que é? Sensacionalista. É um título muito sensacionalista, né? Porque assim, você lê, aí você fala, nu, que bomba. A hora que você vai ler, mas não passa nem, é muito longe daquilo que está lá em cima, mas foi para fazer você clicar. Para a coisa gerar, ter número, ter alcance, ter repercussão, e por aí vai. Daí a importância de você conhecer fontes confiáveis mesmo. Então, quem que você segue lá? Qual é a fonte que você realmente acredita que traz aquela informação com a pureza, com riqueza, né? E aí, sim, você está olhando, porque senão é igual você falou, é uma fofocaiada atrás da outra. Sensacionalismo atrás de sensacionalismo, né? Não, nós ainda temos um outro problema que eu lembro que a gente já tinha conversado, que é aquele do passa e repassa, né? O verdadeiro telefone sem fio das notícias. Porque isso também acontece, né? Ao trazer um pouco do filme para a nossa realidade, né? Ao sair daquilo que foi apenas apresentado e comparar com o mundo real, a gente olha para aquelas notícias que são veiculadas assim. Você vai ver no site de um jornal de grande circulação uma notícia que muitas vezes não é assinada, que tem ali como fonte o repost de um outro jornal, e quando você vai no outro jornal, é o repost de um outro lugar, e vira aquele telefone sem fio de um repostando a notícia do outro, né? E aí até você chegar na fonte real, ou você desiste antes, ou você gasta umas horinhas ali para poder estar chegando, né? Mas, ó, voltando lá nas minutas do contrato, naquelas letras minúsculas que você nem vê, e você simplesmente assina, amigo. Como é que você enxergou antes e depois de ter assistido? Se mudou alguma coisa, você acrescentou, se você ficou mais crítica a respeito dessas redes sociais, né, a respeito da transformação no comportamento das pessoas? Olha, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem uma geração que já nasceu com a presença do smartphone e das redes sociais e que está aí vendo isso como algo natural, né? Então, para eles, estar conectado 24 horas por dia é como escovar os dentes. É um ato que se faz ali mecanicamente e porque sempre, né, você foi ensinado a fazer assim, você vai lá e faz isso sempre, pronto. E está tudo certo. Sem uma grande reflexão a respeito do vínculo que se tem com as redes sociais e da busca por informações e do olhar crítico, né? E aí, principalmente para os mais jovens, né, que nasceram já com a presença da rede social e do smartphone, a grande pergunta que eu faço é:
Se você tem uma rede com 1.000 amigos, por que você só recebe umas 20 ou 30 notificações? Por que a rede está selecionando o grupo com o qual você comunica mais? Eu acho que é importante trazer, mais do que resposta, trazer perguntas. Porque nós não estamos... Questionamentos. Nosso objetivo aqui não é trazer solução, nós temos que trazer a reflexão. Porque se eu começar a dar a solução, eu vou estar agindo como uma rede social que vai definir para você o que é a verdade. E não é esse o nosso objetivo. E o legal da reflexão, né, Amilca? Porque, assim, o que nós vimos da Carla aqui agora? Eu enxergo algumas coisas, quando eu estou vendo no momento, você vai enxergar outras, com situações que vão convergir, situações que vão divergir, não porque a gente não concorde um com o outro, mas é porque, às vezes, não chegamos a pensar nesse sentido, que foi o que ela colocou. A hora que eu li ali, eu falei, pô, como não passou na minha cabeça, que ela só trouxe verdade que está presente aí diariamente, né? Mas é isso. Às vezes, assim, uma coisa me chamou a atenção, outra coisa vai estar te chamando a atenção, isso vai estar chamando a atenção dela. E o importante são as reflexões que vêm por trás disso, né? Eu faço, o que eu te falei, que a gente estava conversando a respeito do clube de leitura, né? O que eu mais estou gostando do clube de leitura é porque, assim, as reflexões que esse clube da leitura está levando a gente, Amilca, o livro que a gente está lendo, ele é o pano de fundo. Ele, assim, entendeu? Ele está ali, ele é só o pontapé. Muitas vezes a discussão, ela começa e ela vai para uma coisa que o livro, ele literalmente fica de lado. E não é porque ele não tinha importância, tanto tem que chama Clube da Leitura. E essa reflexão veio em cima disso daí. Só que a conversa começa a ficar enriquecida de tantas outras coisas e tanta gente falando que a gente desenvolve. Os encontros duram 2 horas e a gente só encerra numa questão de tentar objetivar também, porque se não se deixa, vai. Então, assim, não, vamos tentar, né, assim... Cada um entra com um ponto do livro que chamou mais atenção, a discussão vai permeando em torno daquilo ali, mas são riquíssimas e são reflexões. Então, não é relatando a história do livro de novo, não. Mas qual a reflexão que a gente faz em cima daquela leitura que a gente trouxe, né? Mandar um oi aí, ó, pro Xandão, o Amilca, o Alexandre Pinho. Ele não é mais um entre nós, né? Ele não é mais um professor entre nós. Ele é meu ídolo, um dos meus ídolos. Nossa senhora, o Xandão é cabuloso, literalmente. Esse aí é totalmente excelente, sensacional. Trabalha lá no colégio comigo, professor de Química e laboratório maker, né? Só que agora, na pandemia, não tem laboratório maker, não. Mas foi um amigo da vida que a educação me deu. E é mais um motivo de eu ser apaixonado com a educação. E meu oi para a Clara aí também, ó. Tá entrando aí, a Clara Januário. Muito bem. E aí, Amilca? Ué, Thiago, aí a gente estava falando desse processo também de que ela já transformou você? Oi? Você já percebeu uma transformação em você vindo das redes sociais? Falou assim, se eu parar para pensar agora, fazer uma análise depois principalmente depois do documentário e do filme, na verdade são 2 documentários, você conseguir enxergar e falar assim, porque ele trabalha muito com aquilo assim, quem que tá ganhando o jogo? Você tá ganhando o jogo deles ou você tá perdendo? E o que eles mostram é que normalmente as pessoas não perdem. As pessoas tomam goleada. Quer dizer, você tá longe de conseguir competir com eles. Eles estão na frente do tempo. Pensam muito antes de você. Então, até que você pode até querer, mas o só querer não basta. Você vai ter que ter uma estratégia e uma disciplina de usar essa estratégia para você, no mínimo, tentar apanhar menos do jogo. Porque, para mim, deixou claro assim, a goleada que eles estão fazendo na gente é absurda. Você percebeu alguma diferença em você? Alguma transformação? Na verdade, a impressão que eu tive
é que reforçou alguma coisa de comportamento que eu já tinha, de aversão a determinadas redes sociais, e reforçou a ideia que eu já tinha e que eu não estava conseguindo ter disciplina de me afastar um pouco mais das redes sociais, porque o que acontece é que às vezes você tem uma ideia de querer usar menos, mas quando você tem uma rede social, que é uma rede social usada para fins profissionais, você acaba ficando ali numa tentação, ou talvez use isso como desculpa para poder manter a conexão, né? Agora, por outro lado, ao abastecer uma rede voltada para fins profissionais, eu também notei que eu conseguia ter menos interesse, vontade e de ter as minhas redes pessoais sendo abastecidas. Então, assim, eu estou numa situação em que o meu movimento foi um movimento que acabou se encontrando com um outro movimento que eu já estava fazendo. Então, quando eu vi o filme, a primeira coisa que eu olhei e falei assim, ainda bem que eu não estou tão conectado pessoalmente. Mas eu também olhei e falei assim, é muito, muito mal imaginar que eu estou muito conectado, porque isso realmente é desconfortável. E o que eles fazem, né, que eu acho que é o mais cruel e que o filme mostra, é usar estratégias de medo e de jogo e estratégias de vício, né, para poder lidar com esse lado nosso de ficar preso ali na tela. Então, o filme mostra isso claramente, e tem o outro filme também que eu indiquei, que é esse da privacidade hackeada, que se você não teve tempo de ver todo, acho que vale a pena assistir. E Vai, os pelo... dois dialogam muito nesse sentido, ao falar assim, olha, a ideia de você estar... Eu vou até dar um exemplo que você deu. Quando você falou assim que a sua mãe ficou angustiada por não conseguir falar com você e comprou um celular qualquer e te deu. O fato de você ter medo de que o não vai comunicar com o outro te traz uma necessidade, um vício de se manter conectado, porque o outro pode precisar de você a qualquer momento. E aí, quando isso acontece, esse final de semana eu estava conversando com os meus pais, eles estão aí, né? E aí, desculpa, estava falando com eles o seguinte, que nós vivemos num momento em que as pessoas estão tão ligadas na internet, tão preocupadas, que elas não se dão conta que há muito pouco tempo atrás se comunicavam por cartas. E aí eu estou falando de uma coisa que tem 30 anos. Eu não estou falando de uma coisa muito antiga, claro, é do século passado, porque esse aqui só tem 20, mas assim, há 30 anos atrás, o principal meio de comunicação era a carta, porque o telefone era muito caro. Então, você fazia o resumão dos últimos 3 meses e mandava uma carta, porque a pessoa do outro lado tinha que responder e fazer o resumão também, e não dava para ficar gastando muito dinheiro com correspondência. As pessoas comuns, os indivíduos, viviam isso, né? E é interessante poder falar isso para esses jovens, né? Principalmente esses que podem estar nos assistindo, porque eles olham e falam assim, mas tem que responder agora. Agora? O agora, para quem ia escrever uma carta, era 3, 4 meses de espera. Então, deixa de ser apressado, resolva as coisas no devido tempo, né? Planeje as coisas com mais calma, né? Então, eu acho que ao assistir esses filmes, eu também resgatei um pouco dessa tranquilidade que a gente precisa ter, um pouco desse deixa o tempo passar, deixa eu pensar um pouco melhor na resposta que eu vou dar, né? E aí o desafio que eu faço para quem está assistindo é um só. Quantas vezes você mandou uma mensagem e arrependeu? Eu aposto, Thiago, que você faz parte do grupo, por mais calmo que você seja, mas com certeza teve alguma mensagem que você mandou e falou assim, se eu tivesse respirado e contado 2 segundos, eu não tinha mandado.
É isso. Ô, Amilcar, eu vou voltar um pouquinho nisso aí que você falou, mas antes, nós falando de ex-aluno, você viu aí, né? A Clarissa apareceu aí, foi nossa aluna lá na Pampulha, daquelas totalmente excelente, maravilhosa, né? Passou ali dando um oi para nós. A Julinha também, ó, que é uma amiga minha da pós-graduação, que ainda não tive o prazer de conhecer presencialmente, que a pandemia não deixou. Então, nosso contato tem sido virtual desde então. Ela colocou lá do documentário que você falou, totalmente excelente, né? Parafraseando aí. Vou dar um oi aí pro Gabriel Ferreira. O Gabriel Ferreira de Paula é meu ex-aluno, é outro aí que está fazendo uma visita ilustre. Eu considero que todo ex-aluno que visita a gente é ilustre. Porque o cara que é ex-aluno e que vem, fala um oi, aparece, ele é sempre muito querido. Isso é muito bom. Mas ali, Amilcar, o que eu ia voltar, assim, dentro do que você falou, eu lembrei muito de duas coisas. Primeiro, porque teve outro dia, a Carol estava me mostrando uma carta, e aí e a minha mãe sempre guarda várias, da época que a gente era criancinha, das cartinhas. Então, cartinha que mandou para a mãe, então que eu mandei para a mãe, ou até daqueles dos namoricos de infância que você achava que tinha. Olha lá, falando em ex-aluno, quem entrou ali, amigo. A lindinha da Joana. Até pedi esse estribeiro aqui. Deixa eu mandar um beijo para a Joana. Nossa senhora, olha o coração aqui agora, bateu até mais forte. Ó, Amilcar, deixa eu causar outra dor de cotovelo aí, velho. Nossa, Joana, eu vou falar. Você sabe que a Joana, ela me emprestou o caderno de física totalmente excelente dela, Amilcar. Só que ela me emprestou o caderno na condição, falou, Titi, eu te empresto, mas eu sou apaixonada com o meu caderno. Você vai me devolver. Falei, naturalmente, uai. Emprestar significa, né? Fico com ele um tempo e devolvo. Eu não estou tomando ele seu. A pergunta que não quer calar é: onde está esse caderno da Joana até hoje, amigo? Está aqui comigo. Tá aqui. Só não vou lá buscar porque não vai ter tempo. Mas eu prometo que na próxima eu vou mostrar. Vou falar aqui, ó, o caderno da Joana está aqui, né? Mas não devolvi. Está aqui. Vou devolver um dia. Vou devolver um dia. Já que é para causar dor de cotovelo, eu vou aproveitar para fazer uma gracinha. A Joana está com um projeto da faculdade dela, né? Ela faz história, e eles montaram uma página no Instagram. E aí, põe o nome da página aí, Joana, que eu não vou lembrar, não. Põe o nome aí. Mas ela me pediu para fazer um vídeo para eles, e o primeiro vídeo que eles publicaram foi o meu. Ó, Joana, então você coloca aí para nós, inclusive manda lá para mim no direct também, porque aqui é a hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Claro. Então, Fisimaticânio Nota Total é nesse espírito aí, né? E é assim, ó, Juntos Somos Mais Fortes, é a corrente, ninguém solta a mão de ninguém, e vamos que vamos. Joana, ó pra você ver, Joana de aluna, ela foi aluna, depois hoje ela tem o título de ex-aluna, daqui a algum tempo ela vai ser colega de trabalho. Pois é isso aí. Olha. Aí, ó, o ministério.história. Ô, Jona, mas manda no direct para mim, tá? Tanto no Física Quantidade da Massa, quanto no Fisimaticano, porque não fica salvo aqui no IGTV os comentários, então a gente perde. E aí, se eu não anoto aqui agora, então eu vou acabar. Então, por favor, anota aí para você poder mandar para mim no direct lá. Não é não, amigo? Aconselho todo mundo que estiver assistindo a gente para seguir lá o ministérios.história, que é da Joana, que vai ser excelente. E quero aproveitar para mandar um abraço enorme para a professora Vânia, com quem eu trabalhei, uma professora de português totalmente excelente, Thiago. Ela também é outra queridíssima, né? Tem muito tempo que eu não falo com ela, mas é uma pessoa que eu tenho assim no coração e que recomendo sempre o trabalho, é fantástica. E é bom a gente sempre estar assim, rodeado dessas pessoas que são boas, né, Thiago? Eu acho que a gente sempre aprende, é sempre muito, muito crescimento, né? Que é aproveitando uma das coisas boas que as redes sociais têm, que é fazer a gente se aproximar de pessoas que a gente não vê há um tempo, né?
Exatamente. E aí, ó, voltando ali, só falando mais rapidinho de novo da Joana, e o meu sonho da gente poder ser colega de trabalho no mesmo lugar, né, Amilca? Porque, assim, o que é, quando eu olho para a Joana, teve uma história como aluna no cursinho que era muito bom, e eu tive essa conversa com ela, assim, de ter dificuldade por causa da base ser fraca, aluna sempre da escola pública, como eu fui, mesmo tendo excelentes professores, que eu tive excelentes professores na escola pública, né? Excelentes professores, mas ainda assim, por todos os problemas que a escola enfrentava, então, por mais que o professor fosse muito bom, os problemas gerais, né, nos deixavam ainda não no mesmo nível de competição com os outros. Na minha época, então, nem existia a questão dos auxílios, né, e tal, de concurso, mas enfim, prestações. Então, a Joana era dessas, assim, todo elogio para ela é pouco, mas assim, esforçada num nível saiadinho. Corria atrás da gente, dentro da sala, fora da sala e por aí vai. E aí eu fico imaginando ela como professora. Se ela foi essa aluna tão dedicada e a história sempre despertou com mais carinho a atenção dela, então, assim, com essas características que ela tinha como aluna e a paixão por história, imagina ela como professora, como que não deve ser uma coisa assim, maravilhinda, né? Com certeza. Mas, nós vamos trabalhar junto, amém. Ainda bem que eu sou novo, tenho muito tempo de trabalho ainda, até porque o governo não vai me deixar aposentar, então a gente vai trabalhar junto. Né, amigo? Mas aqui, deixa eu voltar na hora que a Joana, você viu que ela causou um turbilhão aqui, né? Mas o que eu ia falar era o Thiago aí, ó, direto. Thiago, lá de Amsterdão, lá da Holanda, falando oi pra gente. E quando ele está assistindo do lado da esposa da Bianca, deixa eu registrar isso logo, porque toda vez ela puxa minha orelha. Você fala o nome do Thiago e fala que eu estou assistindo. Então, né, deixa eu registrar de uma vez. Mas o que eu achei legal, Amilca, assim, quando você estava falando a questão das cartas, então é isso. Assim, até que ponto as cartas sobreviverão? Porque para sobreviver vai depender muito das escolas, mesmo com essa tecnologia toda, mas valorizar e apresentar a carta e dar o real significado que uma carta tem. E outra, o meu medo que eu vejo das redes sociais hoje é isso. Essa coisa do ser muito rápido e de ser um instantâneo. Então, quando você quer até fazer um parabéns, um não sei o que, que você manda, aquela coisa assim, como que a pessoa vai guardar a recordação propriamente dita, sabe? Se você depois, quando você quiser rever... Então, a minha mãe, por exemplo, é muito apegada às fotografias. Então, assim, agora ela está com os netinhos dela, né, meus sobrinhos, e tudo essa é a foto mandada lá pelo WhatsApp, para ela salvar na galeria e tudo. E eu tô vendo, ela está sentindo muita falta da foto física mesmo, dela ter ali, poder pegar e namorar a foto, e não sei o que, digitar mais fácil. Então, assim, se tem isso assim, é uma coisa a mais física, você vai ter que arrumar um lugar para poder estar guardando e tudo, mas eu vejo esse outro lado também, dos benefícios. Você poder pegar ali a hora que você quer, não estar dependente de um aparelho, da bateria, dessa coisa. É o que a Júlia está falando lá, ó. O medo é o digital matar o analógico. É isso. De novo, nem 8, nem 80. Gente, é muito bom hoje você poder tirar uma foto e excluir ela, porque realmente ela não ficou boa, sem ter que pagar por isso. Porque antes, se a gente voltar ali um pouquinho na minha época do Amilca, você comprava lá um Kodak 12, 24 ou 36 fotografia, tirava a foto literalmente no escuro, porque você achava que tinha ficado boa, você não tinha a menor ideia. E depois que você revelava, você pagava, vem a frustração. Né? Ó, primeiro, porque você gastou. Segundo, porque aquele momento que você queria, ele não ficou do jeito, mas enfim, é aquele que você tem e vice-versa. Então hoje, você tem esse benefício. Você olha ali, você tira 40 fotos, até ter uma que presta que você gosta. Mas se você gostou dela,
qual que é a dificuldade de você imprimir e de guardar as principais, né? Pois Se é, for guardar aquela... a Júlia aí está falando, né? A Júlia Cristina está falando que quando tiramos foto pelo celular, a avó dela, parece, né? Que manda imprimir em papel de foto para guardar. Olha, eu vou te falar que eu também faço isso, sabe? Eu também tinha esse hábito no Brasil e aqui eu tenho assim, o que eu não tenho encontrado é um lugar específico para conseguir revelar as fotos, mas eu já estou em busca disso porque eu sempre, de todas as viagens ou de lugares que eu fui, tive o hábito de revelar pelo menos algumas para ter ali uma presença física, uma memória que eu possa olhar, né? Eu não acho que o analógico vai perder para o digital, porque caderno é uma coisa que a gente não abre mão. Todo mundo faz uma anotaçãozinha de alguma forma. Então, eu acredito que isso é algo que vai se manter, mas a gente tem mesmo que avaliar qual que é essa nossa relação. Eu vou até aproveitar e fazer uma propaganda, né? Mas é uma propaganda positiva. Tem a nossa querida e diva digital, Ana Elisa Ribeiro, que lançou um livro para didático, O E-mail de Caminha. Esse livro esteve agora na seleção do PNLD, eu não sei se essa seleção já acabou, mas esteve como livro indicado pelo Programa Nacional do Livro Didático, na condição de paradidático. E é um livro que faz uma transposição da carta de caminha para o modelo e-mail. Então, assim, ela faz um jogo com a carta do caminha, por isso que o livro se chama E-mail de Caminha, e vale muito a pena pensar como que a gente consegue conciliar as coisas. Eu acho que não tem nem que ter medo de acabar, nem medo de avançar. O que tem que aprender é a conciliar. Da mesma maneira que a gente aprendeu a conciliar, usar rádio até hoje e usar a internet, né? A gente pode ter todos os filmes em streaming, mas a gente ainda faz questão de ir ao cinema e comprar uma pipoca. Então, conciliar tudo isso, eu acho que faz parte, né? E aí, Thiago, só para te avisar, nós temos mais 4 minutinhos de live, então, assim, não vai dar para falar tudo que a gente queria, porque o filme realmente desperta muita coisa. Eu vou continuar insistindo. Esses 3 filmes são filmes fantásticos que valem a pena ser assistidos, né? E aí, só para finalizar, para deixar essa deixa para você, Thiago, quanto tempo as pessoas perdem nas redes sociais diariamente? Só para eu encerrar, vou só valorizar, supervalorizar mais uma vez o comentário, a participação aqui da Joaninha, né? Ela coloca lá, né? Memórias físicas são muito importantes. Na história também temos discutido muito isso. O medo do novo acabar com o antigo. Por isso a ideia da memória está na moda. Eu acho que vocês viram, né? Tem 2 acidentes recentes com museus. Eu acho que muito disso é dessa falta do cuidado, da manutenção da estrutura, justamente por uma ideia, é o meu ponto de vista, opinião, do governo, que aquilo é passado, aquilo ali já foi, então não vamos gastar dinheiro na manutenção daquilo ali, que é como se nada fosse acontecer também, e aí quando a perda acontece, assim, já foi. Então, fica aí essa manutenção alerta para chamar a nossa atenção nesse sentido, né? Amigo, para variar, quanto tempo, qual foi a pergunta? Fala aí, para decidir rapidão. Quanto tempo as pessoas, e no caso você, gasta, né? Quanto do seu dia é consumido nas redes sociais? Você tem só 2 minutos para falar a sua resposta e para despedir do povo. Vamos falar que vamos gastar menos, para você poder ficar mais à vontade aí no tempo. A questão toda é, não vou arriscar falar o tempo, porque eu tenho certeza que eu vou errar, igual os 2 erraram. Lá, né? Eu não vou falar, porque eu realmente não sei, e eu tenho certeza, no protecionismo, que eu ia arriscar para baixo e ia me surpreender. Mas isso é fácil a gente estar consultando no telefone depois. Mas a minha ideia é de diminuir. Mesmo sem saber quanto tempo está lá, é de diminuir. Não porque seja demais, mas eu acho que é a questão de objetividade. A gente consegue usar sim, a questão toda é saber usar, para não cair no monótono, né? Agradecer demais as participações de hoje, que são sempre totalmente excelentes, maravilhosas, mas assim, hoje
a entrada ali dos alunos e dos ex-alunos, e principalmente da participação mesmo, né? Da Joaninha colocando e desembolando ali, da Julinha lá da pós, viu, Ju? Tá sempre convidada para estar participando aí com a gente nas A segundas. Ela Cláudia, entra, que mas fica começou calada. também falando. A Cláudia, que fez um comentário maravilhoso, para não tá assim, não só de corpo, né, mas de alma também. Vão desembolar e prosear nesse chat aí. Mais uma vez, inenarrável, amigo. Foi bom demais da conta. Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos, a participação de todos. É sempre muito bom quando as pessoas interagem. E agora fica para a semana que vem a gente continuar aí com outras conversas. E se alguém